Continuando aqui, pessoal, com essa nossa aula de logaritmo, vamos estudar agora algumas propriedades mais avançadas de logaritmo que poderão ser utilizadas na resolução de exercícios, tá? Vamos lá. Primeira propriedade. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, sempre que você tiver o log de A vezes C é o logaritmando, eu posso escrever isso aqui como sendo logaritmo de A mais logaritmo de C. Em que base? A base não muda, a base é a mesma para eles. Então a base continua igual. Por exemplo, eu podia calcular quanto vale o logaritmo na base 2 de, vou botar aqui, ó, 15. Nesse caso, eu posso visualizar que 15 é 3 vezes 5. Então, se por algum motivo eu não souber o logaritmo de 15, mas eu souber o de 3 e o de 5, eu posso escrever isso aqui como sendo o logaritmo de 3 na base 2 mais o logaritmo de 5 na base 2. Tá? Então, logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Essa mesma ideia ela pode ser aplicada para a divisão. Na verdade, é como se fosse a mesma propriedade, só que numa outra visão, tá? Então é o seguinte, logaritmo de A dividido por C na base B. Como eu tenho uma divisão de logaritmandos, eu posso fazer como a subtração dos logaritmos. Então, isso é o logaritmo de cima menos o logaritmo de baixo, que é o de C. Aonde? Na mesma base B. Tá? Então, por exemplo, quanto é que é o logaritmo de 5 na base 3? Eu posso entender que 5 é 10 dividido por 2. Então, nesse caso, eu teria o logaritmo de 10 dividido por 2 na base 3. E aí eu posso aplicar a propriedade para separar os logaritmos. Isso vai ser o logaritmo de cima, que é 10, logaritmo de 10 na base 3, menos o logaritmo do número divisor, que é 2, também na mesma base 3. Então, isso que significa logaritmo do produto e logaritmo da divisão. Outras regrinhas que são muito interessantes para gente são chamadas de regra do peteleco. Tá? O que é a regra do peteleco? Não importa qual é a base que está aqui. Isso vale sempre. Se você tem qualquer logaritmo em qualquer base de uma potência, você pode pegar esse expoente e jogar ele para fora. Tá certo? Isso significa o quê? Que logaritmo de A elevado a n na base B vai ser igual a n vezes o logaritmo de A na base B, certo? Tá? Como se o n... A ideia do peteleco é porque você deu um chutezinho nesse n e ele pulou pro lado de fora, ele foi jogado pro lado de fora, tá certo? E existe também o que a gente chama de regra do peteleco invertido. Em vez de você ter o logaritmando elevado a n, imagina que você tenha a base, tá certo? Então, eu vou dar um peteleco, só que eu não posso dar um peteleco para frente, eu tenho que dar um peteleco para baixo. Então, isso aqui vai descer dividindo. Eu vou ficar o quê? Que logaritmo de A na base B elevado a n é igual ao logaritmo de A na base B dividido por esse n. Tá? Vamos ver alguns exemplos que a gente poderia praticar. Quanto é que vale o logaritmo na base 3 de 125? Então você vai lembrar que 125 pode ser escrito como sendo 5 ao cubo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cubo e vou dar um peteleco para frente. Significa que esse logaritmo pode ser escrito como 3 vezes o log de 5 na base 3. Então, às vezes, eu não sei calcular o log de 125, mas eu sei calcular o log de 5. Então, eu aproveito a regra do peteleco para escrever em relação a uma potência menor. Aqui, também, imagina que eu tenha logaritmo
de 10 na base 16. Só que eu não tenho informação sobre a base 16. Só tenho informação sobre base 2 no exercício. Então o que eu posso fazer? Eu posso visualizar que 16 é 2 elevado a 4. Isso vai dar pra gente que esse é o logaritmo de 10 na base 2 elevado a 4. Eu vou pegar esse 2 elevado a 4, vou dar um peteleco no 4. Isso aqui, na verdade, vai sobrar o que pra gente? Logaritmo de 10 na base 2 sobre 4. Tá? Então é isso. A gente pode dar um peteleco para fora, para frente, se a potência estiver no logaritmando. E pode dar um peteleco para baixo, para o chão, se a potência, se o expoente estiver na base. Então é assim que funciona. E uma última propriedade aqui, para a gente poder finalizar, é o que a gente chama de mudança de base. Toda vez que você está trabalhando o logaritmo em uma base qualquer, por exemplo aqui, logaritmo de A na base B, eu posso transformar esse logaritmo por uma terceira base qualquer. Eu posso chamar de qualquer valor, tá certo? Então eu quero transformar isso por uma outra base que eu vou chamar de C. Não tem problema. Só que eu vou transformar o meu logaritmo numa divisão, tá? De dois logaritmos. Então os dois logaritmos vão estar nessa nova base que eu quero, que eu vou chamar de C. Em cima eu vou ficar com o logaritmo do A. E embaixo eu vou ficar com o logaritmo de B. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um logaritmo de 10 na base 7, mas eu queria trabalhar na base 2, porque eu tenho alguns dados sobre a base 2 no exercício. Então o que eu vou fazer? Eu vou converter esse logaritmo para a base 2. Logo isso vai transformar numa divisão. Em cima eu tenho que usar o 10, embaixo eu tenho que usar o 7. E aí eu calculo os logaritmos e resolvo o que eu preciso. Ok? Bom, algumas consequências diretas para a mudança de base, certo? O que a mudança de base tem de interessante para a gente? Imagine que você tem um logaritmo de A na base B e você resolve mudar isso para a base A. A base é B, eu quero mudar para a base A. Então o que vai acontecer? Eu quero usar esse cara como base. Eu vou ficar com logaritmo na base A dividido por logaritmo na base A. E eu vou ter que usar esse A aqui em cima e esse B aqui embaixo. Só que o que acontece com essa parte superior aqui? Logaritmo de um número na própria base sempre vale 1. E aqui vai depender dos números. Vai dar logaritmo de B na base A. E com isso eu consegui demonstrar uma primeira consequência, que é a seguinte. Logaritmo de A na base B é igual a 1 sobre logaritmo de B na base A. Tá? Então, eu tenho um logaritmo, tá assim, logaritmo de 2 na base 5. E eu queria que esse 2 virasse base. Não tem problema, eu posso trocar o 2 e o 5 de lugar, o logaritmando pela base, desde que eu coloque 1 sobre. Então, nesse caso, eu vou ter 1 sobre o logaritmo de. Agora, vai ser 5 na base 2. Então, a ideia básica é a seguinte. Logaritmo de A na base B, para qualquer valor A e B, pode ser escrito como 1 sobre o logaritmo de B na base A. Um é o inverso do outro, tá? Essa é a nossa primeira conclusão. Segunda conclusão é a seguinte. Se eu passar esse cara e multiplicar para cá, eu vou ter que logaritmo de A na base B vezes logaritmo de B na base A é igual a 1. Isso é uma propriedade interessante que diz o seguinte. Sempre que você tiver o produto de dois logaritmos e a base aqui é 3, o logaritmo aqui logaritmando é 3. O logaritmando aqui é 7, a base aqui é 7. Sempre que os caras eles alternarem no produto, eles se cancelam e o resultado disso é 1, tá?
Isso vai ser interessante para fazer alguns exercícios também. E outra coisa, uma terceira e última conclusão que a gente pode tirar aqui, ó. Tá, lembra da mudança de base? Logaritmo de A na base B é igual a... Eu posso jogar para a base que eu quiser. Vamos jogar para uma base C qualquer. Logaritmo na base C dividido por logaritmo na base C. Em cima eu vou usar o quê? O A. Embaixo eu vou usar o B, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou jogar pro lado de cá, tá certo? O que vai aparecer aqui para mim? Vai aparecer o seguinte, que logaritmo de B na base C vezes logaritmo de A na base B é igual a logaritmo de A na base C, que é o que sobrou do lado de cá. Onde é que eu quero chegar com isso? Se eu estiver multiplicando dois logaritmos, aonde a base de um deles aparece no logaritmando do outro, eu posso cancelar e juntar num logaritmo só de A na base C. Olha só que interessante que eu posso fazer nesse exercício. Na verdade, o que ele está falando para mim é que se eu tiver o seguinte, quanto é que é logaritmo de 5 na base 2 vezes o logaritmo de 16 na base 5, tá? 2 elevado a quanto dá 5? Sei lá, vai dar quebrado. Não dá para fazer. 5 elevado a quanto vai dar 16? Sei lá, não dá para fazer. Mas olha só, aqui o 5 aparece tanto na base quanto no logaritmando. Então eu posso cancelar. Isso aqui vai ficar simplesmente como sendo o quê? Sobrou aqui a base 2 e sobrou o 16. Sendo que 2 a quarta é 16. Então a resposta para isso é 4. Então a gente consegue chegar na mesma conclusão utilizando essa forma. Então o que eu vou concluir aqui para mim? Ó? Logaritmo de A na base B sempre pode ser quebrado no produto de dois logaritmos, tá certo? Aonde um deles vai ficar com A no logaritmando, um deles vai ficar com B na base, e você pode usar qualquer valor C aqui para completar, desde que seja o mesmo valor, desde que essa base seja usada aqui como logaritmando também. Então, essa consequência 3, ela é uma versão indireta da mudança de base. Então, você está mudando de base fazendo produto, em vez de mudar a base fazendo multiplicação. Na divisão, no caso aqui, né? Ou produto ou divisão. Então, são duas versões diferentes da mesma aplicação. Repara que todas essas são consequências de mudança de base, tá certo? Então, a gente pode usar para resolver exercício. Então, repara que logaritmo tem bastante propriedade para ser utilizada. Isso é bom e é ruim. É bom porque faz do logaritmo uma ferramenta com muitas propriedades, com um arsenal, tá, bem sortido, com bastante propriedade, com bastante possibilidade. Por outro lado, isso também faz com que às vezes a gente se embole um pouco no que a gente pode usar a nosso favor. Então a gente usa a propriedade errada, tenta sair por uma sacada diferente e acaba que não consegue sair muito bem, tá? Então é bom porque tem muitas possibilidades, mas é ruim porque pode enrolar um pouco, traz um nível de complexidade mais alto para a ferramenta, fazendo com que os exercícios de logaritmo possam se tornar mais complicados do que às vezes a gente gostaria, tá certo? Então, vamos para a próxima aula aqui.